Olá, meus irmãos, como vai? Tudo bem? Comigo as coisas estão andando, graças a Deus. Este é o canal Elevação Diante da Cruz, Restaurando Alianças, em mais um vídeo da série Meus Primeiros Passos no Deserto. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que, se estiver gostando dos vídeos, do material aqui postado, do conteúdo aqui divulgado, peço a você que assine o nosso canal, dê o seu like, para que o nosso canal continue sendo bem avaliado e essa mensagem chegar a muitos. E compartilhe vídeos nos grupos do WhatsApp, entre os amigos, para aqueles que estão necessitando de uma palavra de consolo, de uma orientação acerca da sua situação, num momento tão difícil que é o momento de uma separação, né? No momento em que nós estamos vivenciando uma condição muito difícil, mas que muitas das pessoas no nosso país e no mundo estão passando, né? A questão da separação, da quebra de alianças. Então, se você estiver passando por essa situação e quiser participar também do grupo de oração no WhatsApp, nós temos um link de entrada logo abaixo da descrição do vídeo no canal, ok? Então vamos lá. O nosso bate-papo de hoje, ele tem assim como tema a seguinte pergunta: devo procurar o meu cônjuge? Em cima disso, eu gostaria antes de ler um versículo da palavra do Senhor como um dos temas, dos versículos motivadores do nosso bate-papo de hoje, certo? E que esse versículo, ele está centrado em 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 9, que diz: E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. A gente sabe muito bem que a escrita bíblica, ela traz uma linguagem muitas vezes, muito direta, mas também muito dura em determinadas questões, como no caso da ideia de Deus o rejeitar. Mas nós não vamos questionar nada disso aqui, porque tudo isso que gera polêmica e não passa nada mais do que pontos de vistas, interpretações hermenêuticas. O que a gente vai discutir aqui, meus irmãos, basicamente, é a questão de procurar a Deus. Inicialmente, meus irmãos, sobre aquela questão que a gente sempre fala: eu devo procurar o meu cônjuge? Eu vou lhe dizer o seguinte: toda a separação, naturalmente, a parte repudiada, ela tende a buscar o outro. É natural. Por que é natural? Porque muitas vezes você não está ainda seguro se o outro está seguro do que está fazendo. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós não estamos preparados para a separação. Nós não queremos separar. E fazemos aquilo que geralmente dá na nossa cabeça e no nosso coração: a busca pelo ser amado. E aí a gente vai atrás. E aí você cria determinadas situações para tentar esgotar as possibilidades de reconciliação. Você dá prazo, certo? A gente conversa, pede para alguém da família conversar. Muitas vezes as pessoas ficam procurando notícias nas redes sociais, que a gente já discutiu aqui que não deve, certo? Você liga, manda mensagem, procura saber, e aquela lenga-lenga o tempo todo, certo? E aí eu digo: não deve procurar. Se você vai procurar, tudo bem, já procurou, esgotou todas as possibilidades, conversou, deu prazo, explicou, procurou os motivos, mas o outro permanece ainda irredutível, querendo a separação, nesse momento é hora de você deixar ir, não procurar. E por que não deve mais procurar? Por uma questão, porque o outro que vai, ele acredita que está fazendo a coisa certa,
Ele acredita que não lhe ama mais, essa que é a verdade. Ele acredita que de alguma forma ele está fazendo a coisa certa e este é o caminho para a felicidade dele e não de vossa, não, e nem do casal. Ele pensa, não pensa se tem filhos, não pensa nem em filhos. Porque o ser humano está passando por uma situação ainda muito complicada no tocante à questão do progresso afetivo, do progresso sentimental e até mesmo vivencial e no contexto familiar. Que muitas vezes o que impera no coração do indivíduo ainda é o egoísmo, certo? Que individualiza e que muitas vezes esquece aqueles que dependem emocional, familiar, social, economicamente dele. Então muitas vezes ele diz logo, olha, eu vou embora, eu não quero mais essa relação, eu quero viver outras experiências, eu sou novo, eu sou nova, tem muita coisa que eu quero ver nesse mundo, certo? E aí ele vai, se você continuar buscando, você vai irritar, ele vai tomar, no caso, ojeriza de você, vai tomar pavor, certo? Asco de vossa pessoa, tudo aquilo que você viveu com ele ou com ela, o cônjuge, ele vai jogar fora. E aí o que acontece? Se você acreditar em tudo isso, vai haver um problema, que é aquela ideia. Você tem que lembrar que o que a gente luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o seu cônjuge, mas é contra os principados, as potestades, certo? As hostes inimigas, ok? De entidades infelizes do mundo obscuro. A gente luta contra a obscuridade praticada para alguns por Satanás, como diz na palavra, certo? Para outros por espíritos inimigos, obsessores, enfim, entidades que são ligadas ao mal, não contra o seu cônjuge. E o que é que a gente tem que pensar basicamente? A gente precisa pensar que é necessário deixar ir, porque você já esgotou as possibilidades. Agora é hora de você tirar a sua mão. Porque não adianta você buscar o outro, exigir, chorar, se humilhar, certo? Pedir para voltar. O outro não vai lhe ouvir. Por mais que o seu choro seja verdadeiro, por mais que a condição de você engolir o seu orgulho e ser humilde, pedir para o outro voltar, contar, se declarar, dizer que você o ama, ele está com os olhos fechados e os ouvidos tapados. Aquilo que está dizendo, aquilo que você está falando e que ele está ouvindo, não passa de bobagem. Ele vai dizer, oxe, nem adianta, me dá raiva. Geralmente na cabeça é isso. Nem precisa fazer isso. Eu, hein? Quero não. Olha, esse tipo de pessoa que fica aí se humilhando para mim, acaba se enchendo de orgulho, certo? E aí é que não vem mesmo. O que é necessário fazer? Você já procurou, já tentou. Pronto. Engula o choro. Se vai chorar agora, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o que diz aqui em Crônicas. Como está dizendo aqui, ó. E você, meu filho, reconheça o Deus do seu pai. Reconheça que se isso está acontecendo na sua vida, tem a permissão do Senhor e tem um porquê. E geralmente esse porquê é para melhor. E sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Procurar Ele, né? Reconhecer o Deus e servir Ele espontaneamente. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece as motivações dos pensamentos. Então assim, se você buscar a Deus, como está dizendo aqui hoje, se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, Ele o rejeitará. Quer dizer, se você agora tem que buscar alguém, não é mais o seu cônjuge. Você tem que buscar agora a Deus. É hora de se buscar a Deus. Por que é hora de buscar? Porque como o próprio texto em Crônicas diz, Deus sonda todos os corações. E aquilo que você deseja, se é verdadeiro, se é justo, se é honesto, Deus irá conceder, porque você o buscou. Porque é aquela coisa, não adianta, muitas vezes as pessoas dizem assim, a pessoa não vai voltar porque ela tem um livre-arbítrio. Concordo, ela tem um livre-arbítrio. Mas Deus muda o coração das pessoas. E como é mudar o coração das pessoas? É mudar o sentimento. Mudando o sentimento, a própria pessoa vai reconhecer o erro de ter abandonado o ser amado, de ter vivido uma vida muito boa, uma vida dedicada, honrada e honesta, certo? Com aquele ser amado. Mas que as doçuras, que no fundo são amarguras do mundo, o seduziu. E aí ele vai novamente utilizar do seu livre-arbítrio.
Todo mundo sabe que os testemunhos, você pode pegar isso aí, vendo testemunhos no YouTube, de casais que foram, casamentos que foram restaurados. Todos os cônjuges, aqueles que foram, que deixaram os seus esposos ou esposas, certo? E que no momento que voltaram, eles sempre diziam, no meu coração, olha o que ele diz, essa frase é interessante, Deus sempre me incomodou no meu coração, o desejo de voltar. Mas muitas vezes eu não voltava por algumas coisas. Por exemplo, eu ainda não estava preparado, eu ainda estava muito iludido pelo mundo, eu tinha medo dele ou dela não me receber de volta, de achar que já estivesse com outra pessoa, que estivesse com raiva e iria se vingar se eu fosse lá pedir para voltar, porque eu estaria me humilhando, porque eu o humilhei ou a humilhei rejeitando. Então existem vários fatores que as pessoas ainda demoram de voltar, mas que Deus incomoda. E me incomodar no coração não é alterar livre-arbítrio, muito pelo contrário, é fazê-lo confirmar. Por quê? Porque é no campo dos sentimentos que Deus atua. A lei de Deus está escrito na alma, na consciência humana, a sensação que você tem. Eu já percebi muitas vezes quando você está fazendo uma coisa errada, e aí a sua consciência começa a lhe acusar, isso aí é Deus dentro de você dizendo, não faz isso, meu filho. Mas muitas vezes o inimigo ele consegue abafar dentro do íntimo do ser humano a voz do Senhor. Por quê? Porque você abriu brecha. Eu costumo dizer para meus amigos o seguinte, fulano, ele não vai voltar por conta do livre-arbítrio, Deus não vai incomodar, e porque Deus respeita. Eu disse, olha, não, muitas vezes a pessoa fez porque, mas aí é obra do inimigo. Eu digo, olha, vamos primeiro parar com essa questão de só colocar as coisas na conta do inimigo. Inicialmente, eu vou lhe fazer uma pergunta, aí o irmão diz assim, diga, eu digo, olha, veja só, a gente pode culpar o urubu de comer carniça? Não. Onde tem carniça, ele pousa. Concorda comigo? Bem assim é o inimigo. Se você abre espaço, se você abre brecha, ele entra. Mas quem é o causador primeiro? Nós. Então não dê brecha. A ideia é não dar brecha. Porque se você der a brecha, ele entra. Aí ele começa a fazer toda aquela bagunça na sua vida. Certo? Mas a ideia do livre-arbítrio, do outro ter ido, você tem que respeitar. Agora, aguardar que Deus, a partir do íntimo dele, a partir do íntimo dele, Deus possa tocar, incomodar no seu coração e chamar ele para o cumprimento do dever, que é o dever de amar. E principalmente quando a gente se compromete diante do tribunal do universo, quando você diz sim, seja no altar, quando você se declara para alguém e manifesta o seu objetivo, as suas intenções para com o outro. Você precisa entender que quando você faz a promessa para alguém, você está fazendo para Deus, certo? Quando você se compromete, constituir uma família, amá-lo e respeitá-lo, certo? Você está assumindo um compromisso diante de Deus. E a gente precisa ter essa consciência. E aí quando Deus começa a incomodar, a pessoa automaticamente sente a necessidade de voltar atrás na sua decisão. E aí ele está novamente usando o seu livre-arbítrio, sem que Deus interfira. A única coisa que Deus fez foi acionar uma coisa que todos nós temos dentro de nós. Amor. Amor. Agora, para que isso aconteça, meu irmão, é necessário que você deixe o outro ir. Não vá buscá-lo mais. Não busque. De forma nenhuma. Não vá buscar ele. Você já tentou. Tentou tudo. Agora não busque mais o cônjuge. Deixe ele lá, deixe ele ir. Deixe ele lá no canto dele. Por que é interessante você deixar ele no canto dele? É interessante você deixar no canto dele porque é a partir desse momento que ele vai começar a viver as coisas que ele quer viver lá. E ele vai começar a pesar durante a vida dele, em muitas situações, não são indeterminadas, não são em todas as situações dessa vida de solteiro, que vai começar a refletir sobre se fulano estivesse aqui era assim, fulano fazia isso assim comigo, assim do lado positivo e negativo. E ele vai começar a pesar e a comparar e a refletir, e a partir dessa reflexão ele começa a descobrir o que de fato fez, que agiu errado, que agiu de forma equivocada. E eu estou falando aqui de casamentos que aparentemente não tinha nada, não tinha agressão, não tinha falta de amor, não tinha falta de bondade, não tinha falta de compreensão, não faltava o material, a falta de responsabilidade afetiva, emocional, social, financeira.
entendeu? Afetiva. Vocês entendem o que eu estou dizendo, desses casais. Daqueles que a pessoa espanca e faz coisa que não deve, que tem que ser punido pela lei Maria da Penha, eu não vou discutir isso aqui, não. Essa é questão de justiça. Isso é questão de lei, é caso de polícia. Certo? E aí a gente deve estar pensando o seguinte, ele vai estar lá refletindo. Deus vai estar incomodando, vai estar abrindo situações para que ele desperte, para que ele faça comparações, e chega em determinado momento que as escamas dos olhos caem e os tampões dos ouvidos vão-se embora. E aí o que é que fica? A realidade. O que é que fica é entender que deixou a família pelo mundo e que o mundo não é um local tão fácil, tão lindo, tão bonito como muitas das pessoas o apresentam. Que o doce que ele dá, inicialmente é docíssimo, mas do meio para o fim é amargo, é doloroso, é decepcionante. Quantas as pessoas dizem assim, irmão, eu andei muito tempo no mundo, estava muito tempo afastado de Deus, arrependido. A gente sabe disso, isso acontece. O que a gente chama de arrependimento. E para que isso aconteça, você precisa dar um espaço. Dá um espaço à pessoa. Não procure ele, de forma nenhuma. Nesse exato momento que ele vai embora, é hora de você buscar a Deus. Busque a Deus. Aí quando você busca a Deus, você vai fazer o quê? Primeiro ponto. Ele diz aqui que ele sonda os nossos corações, né? E conhece a motivação dos nossos pensamentos. Então transforma a tua vida, irmão, né? Transforma a tua vida em um exemplo para Deus e para as outras pessoas, sabe? Esse momento de deserto é o momento de você edificar a sua alma. Vai assistir teu culto, sabe? Vai cumprir as tuas obrigações diante da tua religião e de Deus. Participa dos trabalhos da tua religião, dos ministérios, certo? Dos trabalhos de caridade, ok? Vai participar do culto, vai visitar, se você é católico, vai até participar das pastorais, pastoral do enfermo, pastoral dos encarcerados, pastoral da família, pastoral da criança. Enfim, se você é evangélico, é do movimento reformado, vai participar de todos os ministérios que existem no templo, ao lado do teu pastor, para que você possa pagar. E uma coisa, se você está buscando restauração, você tem que botar na sua cabeça que você tem que estar disponível, certo? E disposto a pagar o preço de jejum, oração, sacrifício e modificação. Você precisa pensar tudo isso. Vão aparecer diversas pessoas dizendo para você, você está esperando? A pessoa não vai voltar não. Aí você bota na cabeça, você não vai viver esperando. Vai esperar vivendo. Porque quem vive esperando pode ser que não aconteça nada. Inclusive tudo. Certo? Agora, quando você espera vivendo, é diferente. Se você está esperando, você está vivendo. Vai fazer um curso, certo? Vai malhar na academia, vai estudar, vai se aplicar no seu trabalho para ver se você consegue uma promoção, sabe? Crie novas metas, enquanto o outro não está perto de ti. Enquanto o outro não está contigo, certo? E uma outra coisa, que é o instrumento principal. Ora. Ora sempre pelo teu casamento, pelo teu ser amado. Ore todo dia, toda hora. Se entregue a Deus. O quanto você estiver disposto, ore. Você sabe por quê? Porque quando você está em oração, você movimenta todo o mundo de Deus. Deus vai colocar os anjos dele para trabalhar a teu favor. Deus não vai deixar os anjos dele deixarem quieto o teu cônjuge. Vai estar o tempo todo falando com ele. Porque você está o tempo todo falando com Deus. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Segundo Jesus Cristo diz a cada um segundo as suas obras. Batei e abre-vos-á. Eu te digo uma coisa, meu irmão. A prece daquele que ama de verdade, daquele que sofreu, no fundo, um repúdio, e permanece amando aquele que lhe repudiou, que permanece desejando o bem dele, desejando a volta dele em oração, essa prece não bate as portas do céu. Ele arromba, literalmente. Porque quem ama de verdade tem privilégios. Quem ama de verdade tem preferência do que aquele que não ama. Por quê? Porque aquele que ama de verdade é instrumento do Senhor. Então não existe prova maior no mundo do que você dar esse testemunho de amor, de permanência, de querer lutar pelo outro, que o outro volte para o casamento. Aí você deve estar pensando, e se Deus nos restaurar?
Nada é impossível para Deus. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Depende muito do tamanho da tua fé. Veja que uma mulher, ela só em tocar na túnica do Senhor, ela ficou curada de um sangramento. Hemorroíça como era. Só em tocar na túnica. O que é que Jesus disse para ela? Minha filha, a tua fé te curou. Vai em paz. Então tenha fé. Acredite. Mesmo o outro dizendo aquelas frases clássicas, que não volta para você nunca mais, que não lhe ama mais, que não lhe quer mais. Mas se você persistir, a vitória é certa. Eu acredito nisso. E eu não estou dizendo isso porque eu estou aqui lendo de um livro e passando para vocês. Não, eu estou na mesma condição que vocês, no deserto. Certo? Mas eu amo muito a minha esposa. E gostaria muito que ela voltasse para casa, voltasse para o casamento. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Deus ainda não dá providência, vamos vivendo. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos modificar a nossa vida, vamos nos modificar. O deserto é uma oportunidade que nós temos de realizar a reforma interior, sabe? De aprender a amar de verdade, de aprender a amar o próximo e se amar, ok? E entender os seus valores. E assim a gente vai seguindo, meus irmãos. Então não busque nesse exato momento, depois de que você esgotou as possibilidades, não busque mais o seu cônjuge. Tire a sua mão. Onde o homem põe a mão, Deus tira dele. Tire sua mão e deixe Deus tratar com ele e tratar com você. Espere, confie que Ele vai fazer. Vale a pena a gente confiar no Senhor. E entenda uma coisa, o inimigo não é maior do que a nossa fé e nem maior que Deus. Não existe uma batalha travada entre Deus e o inimigo que Deus tenha perdido. Nunca perdeu, nunca perderá. Certo? E não perde. Então acredite, trabalhe, estude, ore, melhore-se, certo? E espere que Deus vai fazer a obra. Se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.